de crescimento, GH, ele vai ser secretado pela hipófise, né? E é liberado lá na circulação e vai se ligar aos receptores nos tecidos alvos com o objetivo de crescimento de todo o corpo humano, né? E vai ser através dele e da sua ação presuntiva, tanto na formação de proteínas, quanto na multiplicação celular, quanto na diferenciação celular, que esse crescimento vai acontecer. E esse hormônio ele é constituído por 198 aminoácidos com 2 pontes disulfúricas internas. E a glicina é o aminoácido mais importante para a atividade biológica do GH. O GH ele é um hormônio produzido no lobo anterior da hipófise pelos somatótrofos e vai ser liberado de maneira pulsátil, ou seja, a sua secreção vai ser moldada por vários fatores, como hormônio hipotalâmico liberador de GH, que é o GHRH, hormônio hipotalâmico inibidor da secreção de GH, que é o somatostatina, que é com a sigla SM, e outros fatores como grelina, glucorticoides, ácidos graxos, glicose, entre outros. A somatostatina vai exercer um efeito inibitório, enquanto o GHRH, que é o hormônio hipotalâmico liberador de GH, e a grelina vai estimular a secreção de GH, por intermédio de receptores específicos distintos que vão estar acoplados à proteína G. O GH ele tem ação tanto anabólica, ao estimular o crescimento tecidual, quanto metabólica, alterando o fluxo, a oxidação e até mesmo o metabolismo de praticamente todos os nutrientes na circulação sanguínea. Porém, os mecanismos envolvidos nas suas ações são complexos e, por isso, eles são divididos em ações diretas, que vão ser mediadas por cascatas de sinalizações intracelulares, né? E vão desencadear pelas ligações do GH ao seu receptor na membrana plasmática. E temos as ações indiretas, que vão ser mediadas principalmente pela regulação da síntese dos fatores de crescimento, semelhante à insulina, que tem a sigla IGF. E também vai ser regulada pelas suas proteínas transportadoras plasmáticas, que tem a sigla IGF-BP. Além disso, no que se refere ao metabolismo lipolítico e glicolítico, a gente vai ter as ações diretas do GH, que elas vão ser antagonistas aos efeitos provocados pela insulina, né? A insulina que é tão importante para o controle da nossa glicemia no nosso organismo, né? E esses efeitos que caracterizam o GH, são esses efeitos antagonistas da insulina que caracterizam o GH como um hormônio diabetogênico. Isso significa que ele vai aumentar a concentração da glicose circulante e, consequentemente, também vai estimular a liberação de mais insulina para manter a glicemia adequada, manter a glicemia equilibrada, né? E, nesse sentido, o GH vai promover a diminuição da oxidação da glicose e de sua captação em vários tecidos. Isso vai gerar o aumento da lipólise e o aumento da oxidação de ácidos graxos no tecido adiposo e na musculatura esquelética e cardíaca. E também vai estimular a produção hepática de glicose, principalmente pela ativação da gliconeogênese, né, que é a formação de glicose por produtos não glicogênicos. Então, a gente tem um cenário como se fosse a atuação do glucagon, né? Mas aí, o GH, como eu disse, é antagonista aos efeitos provocados pela insulina. Toxicologia do hormônio de crescimento. A utilização de GH na prática esportiva não se deve apenas às suas propriedades, mas também ao efeito sobre os carboidratos e metabolismo da gordura. Além do aumento associado ao exercício, a secreção de GH pode ser afetada por outros fatores, como aumento da temperatura, hipoglicemia e estresse. As doses usadas pelos atletas são estimadas entre 3 e 8 mg por dia, durante o período de 3 a 4 dias, sendo muitas vezes utilizados em combinação com outras substâncias proibidas. A meia-vida do GH livre é de 20 minutos após a secreção ou injeção intravenosa e se prolonga durante várias horas. Após a administração subcutânea ou intramuscular, as concentrações sanguíneas de GH atingem um pico entre 1 e 3 horas após a injeção e diminui para níveis identificáveis depois de 24 horas. E aqui temos o caso de Fernando Reis, um atleta que foi flagrado na Olimpíada de 2020 por fazer o uso do GH, hormônio de crescimento. Os diuréticos caracterizam-se como fármacos que aumentam a excreção de eletrólitos e água. O efeito primário consiste na diminuição da reabsorção de sódio e de cloreto do filtrado, sendo o aumento da perda de água secundário à excreção aumentada de cloreto de sódio. Dessa forma, os diuréticos também são indicados no tratamento de estados edematosos, os quais exigem medidas destinadas a aumentar a excreção urinária de sódio. Os diuréticos atualmente utilizados na clínica podem ser divididos em 4 grupos principais, de acordo com o local de ação no interior do túbulo renal. Incluem fármacos que atuam no túbulo proximal, tais como os inibidores de anidrase carbônica,
os diuréticos de alça, os tiazídicos e os poupadores de potássio. Agora nós iremos falar sobre os efeitos fisiológicos dos diuréticos. Os diuréticos têm diferentes usos clínicos, já que possuem diferentes mecanismos de ação. Um efeito em comum é a produção de diurese por inibição da reabsorção de sódio, e as diferentes classes de diuréticos atuam em segmentos distintos do sistema tubular renal. Portanto, nós temos diferentes tipos de diuréticos, dentre eles os tiazídicos, que agem no tubo contornado distal, inibindo o cotransportador NaCl e levando a diurese com o aumento da excreção de sódio e cloro. Os diuréticos de ANSA, que agem na porção espessa da ANSA de N, inibindo o cotransportador Na+K+2Cl-, também conhecido como cotransportador NKCC2. Com isso, aumentando a osmolaridade do fluido tubular e levando a diurese. Os poupadores de potássio, que atuam no tubo contorcido distal, bloqueando a reabsorção de sódio e levando à diminuição da excreção de potássio e hidrogênio, com isso podendo levar a diurese e poupando o potássio, por isso a então denominação. E por último, os inibidores da anidrase carbônica, que agem no túbulo proximal, bloqueando a reabsorção do bicarbonato de sódio e promovendo a diminuição nas reservas corporais. Por isso ele é tão recomendado para quadros de edema acompanhados de alcalose metabólica, que, como sabemos, é caracterizada pelo aumento excessivo do bicarbonato. No que se refere aos aspectos toxicológicos dos diuréticos, apesar de estes não possuírem uma atividade farmacológica que venha a beneficiar o desempenho de atletas, são utilizados para diminuir o peso artificial e transitório, bem como para diluir a urina coletada no exame antidoping, nos casos onde a pessoa utilizou alguma substância de uso proibido. Também são utilizados, igualmente, para impedir um dos efeitos adversos mais frequentes dos esteroides, que é a retenção de água no organismo. É pertinente apontar que todos os inibidores da anidrase carbônica são bem absorvidos após a administração oral. Um aumento no pH urinário pela diurese de bicarbonato ocorre ao final de 30 minutos, atinge o máximo em 2 horas e persiste por 12 horas após uma dose única. Além disso, a excreção do fármaco é por secreção tubular no segmento do túbulo proximal, devendo, por esta razão, reduzir-se a dose na insuficiência renal. É pertinente apontar também que as reações tóxicas graves aos inibidores da anidrase carbônica são raras. No entanto, estes fármacos são derivados da sulfonamida e, tal como outras sulfonamidas, podem ocasionar depressão na medula óssea, toxicidade cutânea e lesões renais semelhantes às provocadas por outras sulfonamidas. E ainda reações alérgicas também em pacientes hipersensíveis às sulfonamidas. Ademais, com a administração de doses altas, muitos pacientes apresentam sonolência e parestesias. Estão contraindicados em doentes alérgicos a sulfonamidas, com hipocalemia, hiponatremia e acidose hiperclorêmica, que são presentes em doentes com insuficiência renal ou hepática grave. Além disso, o seu uso durante a gravidez e a amamentação deve ser evitado. Os efeitos adversos, as contraindicações e as interações farmacológicas que reduzem a eliminação urinária de bases fracas destes fármacos são, em sua maioria, secundárias à alcalinização da urina ou à acidose metabólica.